Oi gente, tudo bem? Muito obrigada por clicarem aqui no meu vídeo. Meu nome é Nicole, pra quem tá chegando agora ou ainda não me conhece. Ainda mais depois de ficar quase não, pouco mais de 3 meses sem postar nada. Meu Deus do céu, que situação. Não era pra ter ficado tanto tempo longe, né? Sem atividade nenhuma, sem, sabe? Mas, né? A vida acontece fora da internet, então acabou acontecendo várias coisas que me tiraram o foco daqui. E por bom motivo, né? Porque, nossa senhora, viagem, né? Algumas viagens, na verdade. Uma graduação nova à distância que eu inventei de fazer, né? Pra ter um diploma brasileiro, finalmente. E a gente tem época de chuva aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, então minhas paredes, obviamente, estão tudo sofrendo com infiltração e as coisas estão mofando e eu tenho que ficar limpando profundamente, fazendo uma baita de uma faxina quase que toda semana só para as coisas não estragarem. Então isso tudo acaba meio que, né, desviando meu foco, minha atenção, minha energia para outras coisas fora aqui do canal. Então tá aí a minha explicação pro meu sumiço dos últimos 3 meses. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Então essa é a parte 1. Parte 2 eu fiquei sabendo do lançamento dos perfumes da Kayali. Gente, que sonho. Finalmente tá aqui no Brasil. Não vou precisar importar em algum momento do futuro, porque já vai ter aqui no Brasil, apesar de que só tem 9 dos perfumes dela, né, sendo vendido na Sephora, não sei como vocês falam, no momento, sendo que ela tem o quê? Acho que quase 20 ou mais de 20 perfumes. E só tem 9 aqui no Brasil. Eu perguntei pra moça quando eu fui na loja da Sephora, quando eu tava em Brasília em junho, né, se tinha data, se iam trazer mais dos perfumes pra cá, né, porque o que eu queria realmente conhecer, que era o Utopia Coco, esqueci o número agora, né, que obviamente tem coco, eu quero saber, né, quero sentir. E não tem na leva que estão vendendo no momento. Aí eu perguntei pra ela se sabia se iam vender, né, em algum momento. Ela falou, provavelmente só não tem data, só não posso dizer quando. Mas que vai sim, eventualmente. Aí eu, massa, legal. Mas eu senti todos os perfumes disponíveis. Gostei da maioria. Alguns nem tanto, e teve um em particular que meio que esperava mais. Não sei se esperava mais, mas esperava algo diferente. Que foi o Vanilla 28. Porque todo mundo fala que esse perfume é tipo a baunilha das baunilhas. É a baunilha perfeita pra você combinar com outros perfumes, sabe? Pra trazer um doce ou alguma coisa assim. Né? Porque a base da perfumaria da Kayali é, né, combinar perfumes, seja entre os perfumes da marca, seja com perfumes de outras marcas. E por anos, né, vi o povo falando e cantando, né, elogios, né, pro Kayali 28, o Vanilla 28. E eu pensando assim, cara, deve ser aquele baunilha meio doce, mais refinado, mais assim, mais assado, sei lá. Eu tinha uma visão na minha cabeça. Aí eu fui sentir, né, no frasco. Eu não tive coragem de passar nenhum na minha pele, porque caso eu gostasse, as chances de eu fazer na época uma compra por impulso era grande e ia acabar me lascando financeiramente. Então, só senti na garrafa, não passei em mim. E senti o Vanilla 28 e, véi,
é basicamente a essência de baunilha desses que você compra no mercado. Eu fico olhando assim, tipo, caraca, véi. Tipo, baunilha, mas a essência de, né, que você usa na cozinha. Tipo, eu fico olhando assim, caramba, véi. Uai, é só isso? Lógico, né? Obviamente, essa é só a primeira impressão. Como eu não passei, né, não tive um teste pra saber como que ia reagir na minha pele, a secagem, a duração e tudo mais, eu não posso falar, né, ou expandir a minha experiência, porque eu não tive realmente a experiência, né? Só tive essa primeira impressão no frasco. E já meio que me desanimou, o que é bom porque aí eu vou com mais cuidado quando se trata dos perfumes, né? De adquirir os perfumes da Kayali. Que eu quero muito. Foi uma das inspirações para esse canal, foi os perfumes da Kayali. Então teve essa surpresa, tipo, desapontamento ou quebra de expectativa, melhor dizendo. Aí os outros, deixa eu até pegar aqui no site. O Eden Juicy Apple, número 1. Eu adorei, tipo, doce, mas tem um certo frescor, é suculento na medida certa. O de Lixia 39, o Eden Sparkling Lychee, também é uma delícia, né? Não é... Você sente o frutado, só que não é melado, não é como se fosse uma compota, uma geleia, né? Tem uma coisa mais leve. Adorei esse daí também. O Flor Majesty, né? Um dos mais recentes dela. Esse daí eu não gostei, é um floral branco muito forte pra mim. Então, esse daí definitivamente não é algo que eu vou estar querendo adquirir. O Vanilla Candy Rock Sugar, número 42, também gostei muito. Já percebi que, pelo menos no frasco, todos os doces é algo que eu vou querer, né, ter na minha coleção. Ou pelo menos vou estar muito... São os que vou priorizar em experimentar, pelo menos. Eu adquiri, provavelmente. O da coleção, o Wedding Collection, né, que tem o Silk Santal, número 36, e o Velvet Santal, número 35, né, que tem a garrafa branca e o preto. Eu entendo porque fez bastante sucesso. Tipo, é aquele tipo de perfume super elegante, uma coisa mais refinada, bem mais madura, talvez, mais sofisticado. São, assim, pro perfil da maioria dos perfumes, né, que eu já vi e dos que eu senti, esses têm eles são um pouco à parte mesmo, né? Eles têm uma pegada bem mais sofisticada, bem mais elegante, bem mais, né, as notas são mais refinadas, né? Porque ela gosta muito dos doces, né, os gourmet, mas esse daí, porque ela criou pro casamento dela, né, acho que tem já uns 10 anos, ela e o marido dela criaram esse daí especialmente pro casamento deles. E ia ser uma edição limitada, só que fez tanto sucesso que acho que tá agora na coleção permanente. E eu consigo entender, principalmente o branco, o Silk Santal. Gente do céu, eu não sou muito de amadeirado ou especiado puro. Tipo, eu gosto em combinação com outros perfis, né? Mas esse Silk Santal aí eu achei gostosinho. Achei bem massa. Já o Velvet, né, o da garrafa preta, acho muito forte. Definitivamente é algo mais voltado para um público masculino e para quem gosta de um amadeirado bem marcante, bem presente. Não vou dizer que é ruim, mas não é meu perfil. Achei ele muito imponente pra mim. E isso eu só senti na garrafa.
apesar de que... Bom, não sei, de repente na pele poderia até mudar, né? Mas imagino que esses daí vão durar horas, porque parece ser perfumes bem duradouros. Ainda mais com a potência só na garrafa, eu já fiquei assim, tipo, assustada, imagina na pele. Mas enfim. Aí o Young Bougie Marshmallow 81 também. Que delícia. Adorei esse daí, o cheirinho de marshmallow, do pó de marshmallow. E o Young Pistache Gelato 33 também, meu Deus do céu. Tudo bem que o pistache hoje em dia já tá um pouco super exposto demais, né? Tudo tá. O povo tá enfiando pistache, tudo e não sei o que. Então eu entendo o povo tá cansado com burnout de pistache. Mas eu adoro ainda mais pistache sorvete de pistache. É um dos meus sabores preferidos. Quando vi que ela fez esse daí, gente do céu, um perfume só de sorvete de pistache. Essa não é a bicha que ficou doida nas roupas querendo. Aí eu senti, gostei. Fiquei tentada. Esse foi o que eu fiquei mais tentada de experimentar na pele. Mas eu resisti à tentação. E não passei. Não borrifei. Só fiquei na garrafa mesmo. Porque, velho, é muito caro. Essas fragrâncias são muito caras. Tipo, pô, o mais barato de 10 ml é o 10 ml quase 300 reais. Era 300, quase 300. O de 100 ml, que é a garrafa maior, era quase R$ 1.000. Não, é mais de R$ 1.000. Então, sem condições. Sem condições de adquirir isso daí agora. Tipo, mesmo que fosse adquirir agora, teria que ser dos pequenos, né? Até porque, né, já na minha coleção já tem bastante perfume, não preciso de mais perfume grande. Se fosse pequeno, acho que daria pra bancar e usar sem eles vencerem. Apesar de que dizem que perfume não vence, mas enfim. Enfim, então é esses 9, minhas primeiras impressões desses 9 perfumes da Kayali. Então, é uma marca que eu já achava muito empolgante, promissora, depois de experimentar eles brevemente, né, na loja. Continuo achando eles promissores, mas agora, né, eu sei melhor agora que eu tenho que ir com um pouquinho mais de cuidado e menos expectativas com os que com o que o povo fala assim, né, elogiam demais, como foi o caso do Vanilla 28, pra não acabar me frustrando, porque esse é o medo que eu tenho com relação a alguns dos outros perfumes, principalmente o Utopia, que lá melhor não pensar demais, não, e esperar demais, senão, né, as chances de me frustrar são grandes. Mas vamos ver, né? Isso quando chegar aqui, né? Se chegar, espero que sim. Aí vamos ver como que vai ser. Espero que até lá eu consiga bancar pelo menos o de 10 ml. o de viagem. Deixa eu ver o que mais. Então eu expliquei do Massumice brevemente. Falei das minhas primeiras impressões da Kayali. Daqui, bicha lerda. Outra coisa sobre Kayali é que chegou aqui em abril, eu só fiquei sabendo final de maio, que só foi o tempo de eu pesquisar onde que no DF tinha a loja da Sephora pra ir lá e ver os perfumes. Porque olha, e ainda assim só descobri por um acaso no perfil dela no Instagram, da Mona Katan, né? A fundadora do Kayali. Que eu vi ela mostrando ela fazendo divulgação, acho que foi no Rio ou em São Paulo, lá com o público, tirando foto, que não sei o que, e ela falando, eu amo o Brasil, que não sei o que, ela tava aqui no Brasil, ela veio aqui no Brasil. Aí quando eu fui pesquisar, né, quando ela veio no Brasil já tinha sido lançado, acho que começo de abril, primeira semana de abril, já tava vindo, já tinha chegado os perfumes aqui na Sephora e eu totalmente por fora. Eu, véi, que bicha lerda. Enfim.
Agora em relação ao canal, né, como eu falei no começo, tem outras coisas acontecendo aqui na minha vida, então a produção de vídeos aqui vai ficar afetado, né? Não vai ser na mesma frequência de antes, que antes já tava meio capenga. Agora vai ficar ainda mais, mas já tenho alinhado algumas resenhas, pelo menos. Né, Natura, Boticário, os de sempre. Porque não tem condições de ficar bancando que nem alguns anos atrás pra ficar trazendo perfume diferente toda hora, não. Então, e esses são os mais facilmente adquiríveis. Porque eles estão sempre em promoção e as promoções deles acaba barateando bastante. Pelo menos na época lá que eu comprei. Então, assim, vai vir resenhas daqui a alguns dias. Pra ver se eu consigo gravar eles agora no final de semana. Pra já ir colocando aqui no canal e meio que recuperar os 3 meses perdidos. Gente do céu. Enfim. E é isso. Basicamente. Né? Os vídeos mais longos que eu gosto de fazer, que demandam muito tempo de pesquisa. Algum dia vai vir. Que eu queria fazer um vídeo sobre o patchouli. Também falar sobre agora, né, com a nova lei né, que proíbe testes em animais, né, para a indústria de cosméticos, que, tipo, aleluia, amém por isso. Né, então acho que seria um tema interessante para ver como que isso vai, de repente, possa afetar a criação de perfumes aqui no Brasil, a distribuição também de perfumes estrangeiros aqui no país daqui a alguns anos, porque pelo que entendi da lei ele não pode, marcas que testam em animais, né, fora, não podem mais ser revendidos aqui. Então vamos ver, né, como é que isso daí acontece. Apesar de que a boa parte da indústria já tá meio que se afastando desse tipo de testes, né? Até porque não há necessidade de fazer testes repetitivos com ingredientes que já foram testados tantas vezes por tanto tempo que a segurança deles está comprovado. O negócio seria mais com ingredientes novos, né, químicos novos, ou combinações novas, aí que talvez seja o caso de testar em animais, só que já tem tantas alternativas no mercado que não há realmente necessidade. Então, de repente, trazer esse tema aqui pro canal para expandir mais nisso, né, e diferenciar quais são né, os símbolos. Apesar de que imagino que aqui no YouTube já tenha bastante, né, desses vídeos, né, que diferenciam cruelty free de vegano, né, testes alternativos e tudo mais. Mas ainda é uma coisa que eu quero trazer, né, perfumarias de outros países também. Então, assim, muitas ideias, muito pouco tempo e muito menos energia para poder focar, mas devagar e sempre. Devagar quase parando, mas tamo indo, vamos indo. Então, agradeço muito se vocês assistiram até aqui. Peço desculpa pela demora em voltar. Agradeço também os novos inscritos que têm aparecido aqui. Muito obrigada pela sua inscrição e pela paciência, compreensão e tudo mais. Então, é isso. Né, novamente agradeço a sua audiência por terem assistido até aqui. Se inscrevam se ainda não estão inscritos. Compartilhem, curtam o vídeo se vocês gostaram, espero que sim. Ativem o sininho de notificações. Acho que é basicamente isso. É isso que dá ficar tanto tempo sem fazer, você perde as manhas.
Não que eu tivesse muitas antes, mas, né? Então tá, então a gente se vê no próximo vídeo, que deve ser lançado daqui a um pouco... até semana que vem. E é isso. Tchau.